Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrelhastro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias, ok? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Opchá, opchá, opchá. Vamos lá. Previsão mundial, oráculo. Previsão mundial. Previsão mundial. Bom, pessoal, o jogo abriu com a carta 39, a 36 e a 38. Esta combinação não é uma boa combinação, tá? Infelizmente, essa combinação, ela traz uma mensagem difícil e tempos de tensões. A princípio, eu creio que venha a ser alguma coisa a respeito a uma liderança importante, tá? A uma liderança importante e pode ser uma liderança no Médio Oriente, tá? Justamente por causa da carta 39, que fala da ancestralidade, daquela coisa arcaica, né? Dessas culturas mais antigas. Então, eu acredito que nós vamos ver algum acontecimento envolvendo uma liderança no Médio Oriente, que pode ser o assassinato, que pode ser a perda do cargo e de uma forma, obviamente, que nada que acontece no Médio Oriente é tranquilo, né? Então, as coisas geralmente acontecem à força, né? Então, vejo que algum tipo de problema vai atingir, sim, uma liderança global no Médio Oriente. Vamos lá. Na Europa, tá? Na Europa eu vejo questões climáticas sendo muito difíceis. Gente, hoje, tá? Hoje nós já estamos vendo aqui no Brasil vários estados, na região centro-oeste, na região nordeste, agora também numa boa parte da região norte, né, em condições extremas climáticas, com desabamentos, chuvas, esse tipo de coisa. Sabemos que esse período, né, é o período de inverno em algumas localidades. No entanto, o jogo me aponta, tá, na Europa, um desastre natural de grande proporção. Na Europa, um desastre natural de grande proporção, levando pessoas à morte. Eu acredito que isso tem a ver com ventos ou até marés, tá? Então a gente pode pensar num tremor de terra que possa elevar a altura das marés, mas infelizmente no continente europeu eu vejo um acontecimento que pode ser inclusive um desastre natural de grande proporção. Eu sinto muito. Veremos também, ainda no continente europeu, a Inglaterra envolvida em alguma polêmica, tá? Então veremos alguma situação na Inglaterra causando polêmicas, isso pegando obviamente ou monarquia ou políticos, essa questão. Na realidade me fala muito, esse jogo me abriu falando muito de golpes, tá? A situação do Brasil no jogo não é das melhores. A carta que indica o Brasil é a carta 23, perdas no Brasil. Então continuaremos a ver, infelizmente, desastres com águas, infelizmente, tá?
esses desastres que têm acontecido, essas enchentes, todos esses problemas que a gente vem vivenciando, eles vão continuar acontecendo. Eu sinto muito. Olha, gente, nós vamos ver algum tipo de acontecimento envolvendo uma pessoa conhecida e pode ser o sumiço dessa pessoa. E eu acredito até em mares, tá? Por exemplo, uma pessoa resolve passar um dia no lago, ou no mar, numa lancha, ou no barco, enfim, e acontece algum acidente, essa pessoa fica desaparecida por um tempo. Então, é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa extremamente famosa, tá? Lugares com neve, teremos também aquelas nevascas que acontecem vez ou outra, mas de grande proporção. Carta 30 e 27. Nós estamos ouvindo falar sobre um acordo de paz entre Hamas e Israel, né? Gente, eu não consigo ainda enxergar um cessar-fogo de verdade, tá? Na realidade, aquela região é uma região que está em ebulição. Pelo contrário, alguns meses atrás, né? Isso ano passado, no ano de 2024, eu inclusive citei alguns países, né, como os persas, o atual Irã, né, o Irã, Iraque, Síria, né, Turquia. Então, assim, alguns países ali vão continuar tendo conflitos e até muito grandes. Eu há muito tempo, quem acompanha aqui sabe que eu falei sobre que o Irã poderia passar por uma grande revolução, e eu acredito que passe ainda essa década, mas todas as revoluções, inclusive para quebrar o sistema teocrático, tá, e voltar a ser o que era há 60 anos atrás, não vai vir de uma forma fácil, não vai vir de uma forma doce, tá? E eu ainda não consigo enxergar momento de paz, pelo contrário, tá? Apesar de que já deixei claro que o nosso maior problema vão ser os desastres naturais, questões climáticas, inversão de clima, e as consequências que isso trará para a humanidade. Claro que países em conflito serão obrigados, inclusive, a darem as mãos por causa de questões climáticas, ok? Mas mesmo assim eu ainda não vejo nesse período, né, ao longo de 2025, uma paz total. Na realidade eu vejo uma emboscada, então alguém vai quebrar a palavra. Alguém vai quebrar a palavra. Tá bom, vamos levantar a bandeirinha da paz e depois bombardeia e pega todo mundo de surpresa. Vamos lá. Bom, uma coisa que nós temos que nos preparar também é sobre fake news, tá? Sobre fake news, nós estamos num momento muito importante para a humanidade e eu já estou observando essa mensagem há algum tempo. Gente, eu acredito que para um domínio maior da humanidade, que tudo que foi construído até agora, a religião, isso começou lá atrás, né? Com os romanos, depois veio a Igreja Católica e assim sucessivamente até entrarmos na época que estamos hoje, que também somos conduzidos pelos grandes poderosos. Eu e você não somos ninguém na fila do pão, né? Não tem ninguém se preocupando com os menos favorecidos, né? A elite global, ela está preocupada principalmente com o seu próprio bolso e com os sonhos loucos e translocados que eles têm, tá? Nós vamos ver o anúncio da volta de Jesus. Isso é uma coisa que está mexendo comigo profundamente, e isso com certeza é mais um plano para manipulação, é mais um plano
para realmente colonizar, continuar nos colonizando, porque eu e você somos colonizados de um grande sistema. A humanidade sempre foi colonizada pelos grandes poderosos, nós ainda somos colonos. Nós temos o ego, né, aflorado e a sensação de que somos donos da nossa vida. Não somos. Não somos. Não somos. Não somos. Nós não temos nenhum tipo de livre-arbítrio. Nós não temos nenhum tipo de livre-arbítrio. Perdão. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Essa questão da volta de Jesus, nós temos duas maneiras de interpretar. Nós sabemos que Israel não considera o Mestre Jesus como Filho de Deus, não considera, independente aqui de quem acredita em religião, de quem não acredita, tá, gente? Não considera como Filho de Deus e está esperando o nascimento de Messias, né, de Jesus, do Jesus judeu. Então, tanto pode ser, né, a divulgação do nascimento do Filho de Deus em Israel, que, claro, eu não entendo bem do assunto, mas pelo que me parece, tem uma série de questões que precisam acontecer para que cheguem a anunciar isso, ou mesmo alguma manipulação dentro dos grandes governantes globais para trazer algum tipo de crença, tá? Crença na volta de Jesus ou alguma coisa do gênero. O que esse jogo me mostra, primeiro que ao longo da semana e os próximos dias, porque nós estamos numa lua cheia no signo de Câncer, eu sei que nós vamos ter muitas descobertas arqueológicas. E, obviamente, que algumas coisas podem trazer muito esclarecimentos, mas, gente, não se iludam, tudo será manipulado, tá? Tudo será manipulado. Então, de uma certa forma, as crenças religiosas e as manipulações estarão realmente em alta, e quando começarmos a ouvir sobre o assunto, inclusive nas mídias sociais, até mesmo como fake news, nós já sabemos que um grande plano está sendo ordenado, saberemos, né? Que uma grande manipulação está sendo ordenada pelos donos do mundo, tá, pessoal? É muito triste enxergar isso dentro de uma previsão, é muito triste entender, tá, essa manipulação. Carta 6 e 32, isso aqui é horrendo, inclusive, tá? Mas, de uma certa forma, precisamos ter consciência. É por isso que os sábios, né, quando se refere à ignorância, né, sempre a colocam como santa ignorância, porque realmente quando nós temos os olhos abertos e conseguimos enxergar e quebrar as nossas próprias crenças, a vida ela fica um pouco sem cor, porque nós, desde que o mundo é mundo, nós fomos, né, ali envolvidos dentro de uma grande manipulação, seja pela igreja, seja pelos governantes, não importa, mas na realidade sempre fomos massa de manobra, tá? Massa de manobra. Bom, veremos uma mulher presa ou morta, uma mulher que pode ser uma militante, tá? Aqui o caso é sério, uma mulher que pode ser uma militante ou uma pessoa ligada à política, tá? Uma pessoa ligada à política. Além disso, veremos uma jovem, tá? Uma pessoa jovem, não mais jovem, né? Uma pessoa jovem,
envolvida em um crime. Eu acredito que mais uma vez vamos ver uma daquelas questões onde um jovem atenta contra outras pessoas, onde um jovem atenta definitivamente contra a vida ou de outros jovens ou crianças ou pessoas, tá bom? Veremos mais um grande incêndio. Então, assim, o incêndio de Los Angeles não será o único que vamos ver acontecer. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. Veremos mais incêndios, incluindo no Brasil teremos incêndios, tá, pessoal? Como estamos tendo com frequência, né? Como estamos tendo com frequência. Bom, veremos uma aliança saindo do continente norte-americano que vai ser muito falada, tá? Mas eu também já disse que o presidente eleito Donald Trump, ele tem uma tendência em 2025 a voltar atrás no que ele diz, tá? Então ele promete fazer algo, daqui a pouco volta atrás. Ele acerta algo com alguma nação, daqui a pouco ele volta atrás. Então ele fala uma coisa aqui, outra coisa ali. Bom, alguns chamam isso de tática, né? Eu chamo isso de pouca vergonha, falta de caráter. A situação no Médio Oriente é realmente insustentável, tá? Insustentável. Nós veremos, inclusive, ataques noturnos, e não me refiro só ao Médio Oriente, tá? Continente africano e também os países em conflito como Rússia e Ucrânia. Nós temos vários países, inclusive na África. Moçambique vai passar por mais um terror, algo realmente extraordinário, que vai mexer com as mídias, porque pouco se fala do que está acontecendo lá. Temos vários países no continente africano que estão em conflito e a tendência é que piore. Nós vamos ver um massacre, infelizmente, no continente africano. E olhem, o Egito, ele também vai passar por alguma situação bem complicada, tá? Olha, nós vamos ver China e Japão fechando acordos políticos, não entre si, mas com outras nações. China e Japão fazendo acordos políticos, não entre si, mas com outras nações. Olha, gente, a questão econômica está cada vez mais próxima de estourar uma bolha, né? Que vai causar sim uma grande crise financeira, que mais uma vez, 23 e 34, a perda do dinheiro, a perda da fortuna. Então veremos algum acontecimento assim nesse sentido, tá? Apesar de que a gente veja o contornável, então assim, não é uma crise que vá realmente nos colocar num patamar que vamos entrar em decadência, tá? Vai atingir muito mais os mais ricos, os maiorais, os grandões. Nós, esse ano, no segundo semestre, teremos muitas ativações astrológicas e mudanças muito importantes. E, a partir daí, realmente, será um momento de vermos muita coisa acontecer. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Otchá. Otchá. Então, gente, qual vai ser a grande manobra, né, dos próximos 20 anos? Algum tipo de anúncio assim, a ciência descobre isso ou aquilo, em relação à humanidade, em relação à religião, em relação, enfim, né, a essas coisas, e que vão implantar, sim, gradativamente isso no consciente coletivo. Então, nós seremos, sim, mais uma vez manipulados, tá? Parece como se fosse um grande anúncio, sabe? Parece que eu estou vendo grandes lideranças se conectarem juntos para fazer um anúncio, sabe? Uma grande reunião, algo que realmente tenha relevância global. Oh, meu Deus. Gente,
problemas envolvendo crianças. Vamos tomar muito cuidado mesmo com as nossas crianças. Eu vejo risco para crianças, tá? Bom, tá me dando uma confusão fronteiriça no continente norte-americano. Creio eu que seja o México, tá? Porque o México também é considerado parte da América do Sul, enfim, tem essas questões. Tem esses países multifronteiriços que acabam se misturando ali em continentes. Por exemplo, né, a Turquia é um deles. A Turquia, ela está muito próxima do Oriente Médio, tem passagem pela Europa, tanto que a Turquia, né, tenta ingressar na União Europeia e tem as suas dificuldades, porque ali é um ponto estratégico, inclusive. Então, a União Europeia tem os seus, né, não faz esse ingresso. México, uma grande confusão no México, tá? Uma grande confusão. América Latina, eu vejo muitas guerras de traficantes, gangues, tá? Na América Latina, muitas guerras bem significativas, guerras bem difíceis. Então, na América Latina, muitas guerras. Algum acontecimento, gente, agora fugindo da América, né, das Américas, na Polônia. Um acontecimento na Polônia, tá? Um acontecimento na Polônia realmente bem difícil, bem complicado. Colômbia também está sendo mostrada, olha, morte de uma mulher assim. Ok, obrigado. Gente, nós vamos ver uma nação, eu acredito que seja até uma nação uma nação árabe, cujo o regime seja uma teocracia baseado na Sharia, né, um regime de Sharia, onde a gente vai ver uma mulher sendo ou apedrejada, ou sei lá, falta um pouco enforcar, tá? Então a gente vai ver um acontecimento desses mais drásticos, tá? Em um país com o regime da Sharia, mais uma daquelas mortes por causa de um fio de cabelo aparecendo, por causa da unha do pé pintada, enfim, mais uma situação triste nesse sentido, né? Infelizmente, nos dias atuais, vermos que existem nações onde a mulher não pode nem pisar, o caminhar da mulher não pode fazer barulho, como é no Afeganistão. Os sapatos das mulheres, tem alguns lugares que elas só podem entrar descalças, porque os homens não podem ser incomodados com os passos de uma mulher. É complicado, é difícil, né? É difícil. Eu falei muito, né, no ano passado, inclusive nos últimos vídeos, sobre golpes afetivos, né, pessoal? Essa semana, uma inglesa ou francesa, ela perdeu 5,100 milhões de reais, equivalente, obviamente, em euros, porque achou que estava se relacionando com o Brad Pitt, que o Brad Pitt, inclusive, estava com as contas bloqueadas, porque Angelina Jolie estava cobrando dele uma fortuna. Então vamos lá. Essa mulher, uma mulher que juntou esse dinheiro para a vida toda, uma mulher de 41 anos, se eu não me engano, cair em um golpe deste naipe. Acontece que as fotos do tal Brad Pitt, os vídeos, era tudo manipulado por inteligência artificial. Gente, pelo amor de Deus, por tudo quanto é mais sagrado, do vídeo até dos seus olhos. É claro que as imagens feitas por inteligências artificiais, incluindo os vídeos, elas têm características que uma pessoa com bom senso consegue identificar imediatamente. Ainda não é perfeito. Ainda tem aquela aparência plástica, não traz a realidade humana
sabe? Mas chegará a ser perfeito. Eu venho falando muito sobre tráfico de pessoas, sobre golpes afetivos, e com esse exemplo que eu consegui colocar aqui agora, eu consigo exemplificar de forma muito mais clara os malefícios que isso pode acontecer. Primeiro que essa inglesa ou francesa, eu agora não me recordo, o jornal que divulgou a matéria teve que tirar o vídeo do ar, teve que tirar a matéria do ar, rede de TV, devido ao linchamento que ela sofreu nas redes sociais. Então, eu gostaria que você entendesse que uma coisa mínima pode destruir a vida de uma pessoa nos dias de hoje. Se você recebe um vídeo de alguém que você conhece e essa pessoa nesse vídeo está fazendo alguma coisa que você não acredita que ela tenha feito, cuidado para não julgar e cuidado com quem você se relaciona. Para aquelas pessoas que namoram virtualmente, acham que por estarem numa chamada de vídeo só está conversando com a outra pessoa, lê do engano. Chamadas de vídeo são gravadas, chamadas de vídeo pode se tirar print e o material pode ser divulgado para quem quer que seja e depois pode ser usado contra você em forma de ameaça. Então, todo cuidado é pouco. Se a população em geral não souber usar a internet nesse período de transição, nós vamos ver muitas pessoas perdendo a vida. E é justamente o que me foi mostrado aqui agora. Um golpe afetivo que faz a sua vítima se suicidar. Tá? Nós veremos um alto índice de suicídio. Um alto índice de suicídio, infelizmente. No continente asiático também questões climáticas significativas. Inclusive, nós vamos ouvir falar de pessoas no continente asiático migrando. É claro que a Ásia, né, dentro da Ásia, nós temos alguns países muito pobres, né? Temos, obviamente, as grandes potências, né? Mas nós temos alguns países muito pobres e a gente vai ver a migração, sabe? Pessoas saindo de um país para o outro, de uma cidade para outra, em massa. Isso vai ser muito falado. Eu acredito, porque, por exemplo, né, nós temos nós temos em Laos lá, né, acho que é Parque Cacá, alguma coisa assim. Enfim, nós temos lá toda uma estrutura para golpes virtuais. Mas quando o mundo olha para aqueles lugares, eles migram para outros. Então eles abandonam aquelas fábricas de golpe e vão para outra localidade e recomeçar tudo de novo, já que o dinheiro é muito grande. A questão eu vejo migração por causa de máfia. Eu não tenho conhecimento de máfia asiática, tá? Não estou associando a Laos, mas eu dei um exemplo, porque eu já vejo migração acontecendo, eu já vejo essas mudanças acontecendo, mas eu vejo alguma questão com a máfia asiática. Então, alguma localidade sofrendo bastante ali com repressão, inclusive precisando trocar, precisando sair daquele lugar, precisando realmente fazer uma mudança significativa, tá? Inclusive, nós veremos também um escândalo envolvendo, na Ásia, uma pessoa ligada à inteligência. Por exemplo, um chefe de alguma polícia, algum chefe de milicianos, ou até, enfim, alguém ligado à inteligência. A gente vai ver muitos escândalos envolvendo. Na realidade, a Ásia vai ser colocada, tá? Países asiáticos, alguns, não todos, né, gente? Vai ser colocada de uma forma muito grande, envolvendo escândalos inúmeros, tá? Claro que esse deslocamento na Ásia também pode se dar por uma ocorrência natural, um desastre natural que venha fazer com que as pessoas precisem evaporar de uma hora para outra, sair de um lugar para outro, tá? Gente, é claro que tudo tem um lado positivo, tá? A inteligência artificial vai ajudar muito a todos nós, seres humanos, vai trazer, né, muitas questões assim de melhoria intelectual, aprendizado, linguagem,
obviamente, mas a gente está num período de transição. E estando no período de transição, a gente tem que se habituar. E nesse momento, nós temos muitas pessoas despreparadas para receber essa bomba que está na internet nesse momento. Gente, nós não temos a maioria mundial ainda com acesso à internet. Eu acredito que isso venha acontecer com a entrada de Urano no signo de Gêmeos, onde a internet se popularize de vez, ela chegue naqueles lugares mais remotos de alguma maneira e todos vão ter acesso. Então, o quanto de pessoas despreparadas e prontas para cair em golpes não estão por aí, né? O quanto de pessoas, o quanto. Nós vamos viver um processo de muitas transformações e mudanças para que a gente chegue no nível em que possamos usufruir do que toda a tecnologia pode nos oferecer, sem fazer com que os desavisados e os mais carentes caiam em golpes. E quando a gente fala inclusive de golpe afetivo, tá, gente? A gente está falando de pessoas carentes que se iludem dentro de uma relação. Mas uma tendência a golpes virtuais agora para 2025 são golpes financeiros, tá? Não tanto amorosos. Amorosos continuam, tá? Os amorosos, eles me preocupam porque eles estão mudando. Os golpes afetivos agora, eles acabam em casamento, para trabalho escravo, para golpe de visto. Então, os golpes também estão mudando, né? E com certeza vai mudar cada vez mais, né? Mas veremos muitos golpes financeiros, assim, olha, invista X e ganhe Y, como a gente vê de vez em quando, mas isso vai ser numa proporção inimaginável. Então, gente, não há milagre. A internet, ela está no mundo real. Não é um mundo diferente, não é porque o dinheiro está na internet que ele é diferente, que a maneira de ganhar é diferente. Claro que você, quando tem um alcance, você ganha muito mais. Mas se chegarem para você e disserem assim, olha, tem uma moeda virtual que se você investir R$1.000, você ganha 10 mil, pelo amor de Deus, tá? Não caia, porque é esse tipo de golpe que vai acontecer, e maiores ainda, e golpes muito bem estruturados, envolvendo justamente investimentos financeiros. E vai ter muita gente caindo, mas vai ter muita gente caindo, inclusive... isso pode ser um escândalo grande, envolvendo até pessoas influentes e artistas no mundo todo. No mundo todo. Olha, um homem assume uma posição, mas esse homem, ele tem uma vertente religiosa. Então a gente pode pensar num novo ayatolá, a gente pode pensar em algum homem, por exemplo, né, a Síria, as coisas estão ainda, né, muito sem notícias, sem grandes movimentos. Isso, se eu não me engano, vai até março, né, onde será eleito lá aquele jovem, mas é uma pessoa que se mostra de uma maneira e quando assume o poder faz uma desgraceira infeliz. Uma desgraceira infeliz. E esse homem, ele vai usar a lei da Sharia. Oráculo, previsão mundial, oráculo, opcha. Gente, na Itália, o assassinato de uma mulher, que pode ser uma estrangeira, pode ser uma turista, chamando a atenção de todas as mídias, tá? Isso na Itália. Na Itália. Mais uma vez, um problema com uma aeronave, mas pode ser uma turbulência ou um pouso forçado, tá? Não uma queda. Nós vamos ver a destituição, né, a mudança na governança de um exército, tá?
a mudança de um general, de um capitão que assumiu ali à frente da batalha. Então a gente vai ver uma mudança nesse sentido. Então vão apresentar, fazer uma solenidade, né, para apresentar que o homem da guerra lá vai ser fulano ou cicrano, ok? Veja a Rússia fazendo fortes alianças, a Rússia fazendo fortíssimas alianças. Bom, pessoal, os 10 países mais perigosos do mundo, foi mostrada a combinação que fala deles, tá? Essas nações são aquelas nações onde a pobreza, a violência imperam de uma certa forma. E nós vamos ver em uma desses países que, consequentemente, também são os mais pobres do mundo, a gente vai ver algum tipo de situação comovente que vai chamar a atenção de todo o globo. A questão é, a energia do oráculo hoje me traz realmente muitas questões mais duras que a gente vai ter que lidar a nível global, tá? Inclusive questões nos Estados Unidos da América acontecendo. Olha, gente, a qualquer momento estoura uma crise econômica, tá? A qualquer momento. E a carta que fala, tá? Tem uma combinação para Norte América e ela sozinha, ela está relacionada, dependendo da casa, aos Estados Unidos, tá? E olha a carta do lado, a carta 6, as tempestades, né? Os problemas, as nuvens, a falta de estrutura ou a convulsão. Então a gente vai ver muita coisa ainda acontecendo, né, no continente norte-americano e principalmente nos Estados Unidos da América. Claro que daqui a pouquinho é a posse do atual presidente e nós sabemos que ele tem prometido muita coisa, mas como eu falei, ele vai voltar atrás em muita coisa, tá? Vai voltar atrás definitivamente, mas que há nesse momento sim uma apreensão mostrada pelos oráculos. O que nós temos que fazer enquanto seres humanos, né? Primeiro, cuidar da gente, porque se a gente não cuida da gente, ninguém vai cuidar. Nós somos um número apenas para as grandes pessoas, tá? Nós somos apenas um número para os grandes poderosos do mundo, né? E a todo momento somos usados como massa de manobra para enriquecer alguns. Tem coisa que eu vejo nos oráculos que mexe muito comigo como pessoa, sabe? Mexe muito comigo. Entender que nós estamos ali à mercê, né, de projetos maiores que não somos consultados e que somos manipulados o tempo todo. Isso é muito triste, isso é muito difícil, inclusive, de se viver, né, de se entender, de se compreender. Mas temos também a capacidade, como povo, de abrirmos a mente, não permitir mais isso. Que é o que eu acredito que esse processo de Plutão no signo de Aquário vai trazer. Muitas revoltas populares vão acontecer e o povo irá crescer. Infelizmente, até por causa da desigualdade social, nós temos ainda muita gente no nosso planetinha, né, nessa roda azul linda, que não tem acesso a nada. E, infelizmente, essas pessoas, quando chegarem a ter acesso a alguma coisa, elas vão passar, né, por um movimento de aprendizado e, com isso, muitas vão ter consequências muito graves. Mas da mesma forma que eu perco a esperança quando eu vejo essa manipulação, quando eu vejo que a todo tempo estão tentando nos manipular de alguma coisa, forjando tudo, inventando histórias, eu também acredito na força da espiritualidade, dos astros, acredito no movimento social e acredito sim que a gente vai conseguir, pelo menos, nos impor diante das arbitrariedades globais, viu? Bom, eu me despeço de vocês por hoje. Salve a nossa estrela, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Gratidão. Salve sua estrella, reina de la estrella.